Queridos irmãos, que sobre todos estejam as mais ricas e poderosas bênçãos do Senhor. Amém. Queridos, nós estamos dando início à nossa lição de número 2 e o tema de hoje é a universalidade da obra de Cristo. E os textos bíblicos estão lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 e capítulo 2, versículo 12. Começa assim a nossa lição. Das muitas virtudes de Paulo, a maior foi tirar o caminho da situação de seita judaica e transformá-lo no cristianismo, religião universal. O mérito é sempre de Deus, que o chamou desde o ventre e que na sua soberania poderia ter chamado outro, mas Paulo não foi desobediente à visão celestial. O homem de Tarso tornou o homem de Nazaré matéria de culto no mundo inteiro. Ele compreendeu melhor que ninguém que a obra de Jesus tinha dimensão universal. Como dissemos na lição anterior, o vinho novo sairá do odre velho e o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. Paulo é chamado por Deus para uma obra transcendental, uma obra que ultrapassou todos os séculos e que não se perdeu no decorrer desse tempo e que ainda hoje nós somos seus continuadores. Na verdade, nós cumprindo a nossa missão dada por Jesus, nós, na verdade, estamos dando continuidade a este trabalho, a esta obra que Paulo implementou logo após a sua conversão. Precisamos dar continuidade, irmãos, a essa obra de alcançar vidas, de pregar o Evangelho, de espalhar a mensagem salvadora de Cristo em todos os cantos. Continua aqui. O fato de ele ter sido fariseu torna a questão mais impactante. Por que isso? Porque Paulo, como fariseu, e os fariseus eram pessoas cumpridoras da lei, obedientes à lei, Paulo também era um cumpridor da lei, e ele tinha toda a dedicação, toda a disciplina, todo o zelo pela lei. E quando ele se encontra com Cristo, ele agora passa a ter essa mesma disciplina, esse mesmo zelo, essa mesma dedicação, só que agora favorável. Antes, aquilo tudo era colocado contra essa obra, agora é colocado em favor desta obra. Isso é uma coisa que a gente precisa levar em conta nas nossas meditações, como Deus faz com o ser humano, perdido, o ser humano que está no caminho totalmente longe dele, ele traz esse ser humano para perto dele, o transforma e o faz uma nova criatura, agora trabalhador do seu reino, pessoa totalmente diferente, totalmente mudada. Isso é maravilhoso. Continua aqui. Paulo, judeu ortodoxo, entendeu o evento Jesus como nem a própria igreja compreendeu no início. Ou seja, ele, com o seu zelo, e com a sua capacidade de enxergar as coisas, ele já percebeu, até pela sua própria experiência com Jesus, já percebeu que se tratava de algo muito grande, que não era algo apenas local ou regional, era algo para alcançar o mundo todo. Muito bem, seguindo aqui o primeiro ponto, vai falar sobre a ida de Pedro à casa de Cornélio, não é? Está lá no capítulo 10 do livro de Atos, não é? E aí diz assim, e mostra que aqueles irmãos, né, que agora estavam no caminho, eles ainda entendiam que era apenas uma seita judaica. Eles ainda não tinham compreendido que se tratava de algo grandioso. Eles ainda entendiam que era apenas uma coisa local. Diz assim, eu vou começar a ler a partir do que diz assim, Pedro foi censurado pela igreja por ter entrado na casa de Cornélio. Aliás, ele dissera a Cornélio que não deveria entrar em sua casa e que o fazia por causa da visão de Deus. Ou seja, o próprio Pedro também pensava assim, tratar-se de algo apenas para eles, os judeus, e não para os outros, para os gentios. Quando o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua casa, Pedro e seus acompanhantes se admiraram. Os gentios também tinham direitos espirituais. Assim é que eles foram batizados. Este foi o mistério, ou seja, o segredo de Deus, que Paulo compreendeu melhor
que todos os outros. Coisa linda isso, não é? Seguindo, no segundo parágrafo, lá mais embaixo, assim, nesta ocasião, ou seja, tem algumas considerações, algumas coisas que acontecem, e nesta ocasião se deu a ruptura e o Evangelho deixou os limites estreitos que queriam lhe impor. Paulo, que lutou por isso, já entendera a questão muito antes. Desde sua conversão, o Senhor dissera que ele fora escolhido para levar o Evangelho aos gentios. Paulo, mesmo antes de ter total conhecimento, ele já tinha esse entendimento de que ele, na verdade, se tratava de algo grandioso, como falamos anteriormente. Ele já sabia. E nessa ocasião, ou seja, por causa dessa ida de Pedro à casa de Cornélio, isso gerou uma grande discussão, não é? E porque eles queriam que as pessoas que se convertessem, na verdade, seguissem os costumes judaicos da circuncisão e tudo mais. Só que Paulo já entendia a coisa de forma diferente, não é? Tanto é que ele vai dizer assim, mais tarde, na sua mais dura carta, ele disse que a circuncisão, como rito religioso, anulava a obra de Cristo. Ou cristão, ou judeu, ou a salvação pela graça, por meio da fé em Cristo, ou a salvação pela lei. E se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus não teria sentido algum. Então, Paulo já compreende isso de maneira bem diferente dos outros. Seguindo aqui, o escritor vai dizer assim, é bom lembrar isto porque vivemos tempos em que alguns desejam restaurar o judaísmo em nossa teologia. Símbolos judaicos, festas judaicas, a estrela de Davi, o kippá, que é o chapéu masculino judaico, a arca, são trazidos para nossos templos. E aí ele diz uma coisa que eu achei muito interessante assim, não somos judeus, somos cristãos, não somos filhos do Sinai, e sim do Calvário. Nada temos a ver com Agar, e sim com Sara, pois não somos filhos de Jerusalém geográfica, e sim da Jerusalém espiritual, da Jerusalém celestial. Nós somos de Jesus e ouvimos a Jesus, e não a Moisés ou a Elias. A lei e os profetas, como norma, vigoraram até João, e desde então vale o Evangelho do Reino. Muito interessante isso. Nós, na verdade, irmãos, temos essa responsabilidade de pregarmos a palavra do Senhor, de ensinarmos a palavra do Senhor, de cuidarmos de pessoas que muitas vezes são tragadas por esses ensinamentos que na verdade são falsos. Não basta só a gente pregar o Evangelho, é importante, é evidente, mas é preciso que nós também assumamos essa responsabilidade de ensinar a sã doutrina, de ensinar aquilo que a Bíblia nos mostra. Porque, afinal de contas, nós somos cristãos, e como cristãos somos seguidores de Cristo. E talvez o que Jesus tenha mais feito no seu ministério foi ensinar. E é nisso que nós precisamos nos ater. Muito bem, o ponto número 2 vai dizer assim, o Evangelho é para todos. Mas eu queria, antes de entrar no ponto número 2, eu queria ressaltar uma coisa aqui muito interessante. Aqueles irmãos, eles tiveram uma discussão por causa pelo fato de Pedro ter ido à casa de Cornélio. Se nós voltarmos um pouquinho à Bíblia, lá no capítulo 1, do versículo 8, quando Jesus diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que significa isso? Significa o seguinte, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, ou seja, para os judeus, mas vocês também serão testemunhas em Judéia, na Judéia, ou seja, lá onde está um local que está sob o domínio romano. Existem judeus ali sofrendo, mas existem também pessoas gentias ali, existem gentios ali que vocês precisam pregar lá. Ou seja, também terão que ir a Samaria,
lugar onde estão os pagãos, mas vocês precisam também ir a todos os cantos e recantos desta terra, aonde estão os gentios. Esses irmãos ouviram Jesus falar isso, mas não sei se por esquecimento ou porque não tinham compreendido muito bem, não colocavam isso ainda em prática. Mas o ponto número 2 já vai dizer o seguinte: o evangelho é para todos, não é só para os judeus, enfim, é para todos. Para o apóstolo, essa universalidade do evangelho, com o direito da salvação dos gentios, estava predita desde o início da história na salvação que começa com Abraão, como lemos em Gálatas 3:8. E ele era o homem que iniciara este processo na igreja. Obviamente, ele tinha consciência disto. Desde sua conversão, o Senhor disse a Ananias que o recém-convertido Saulo era um vaso escolhido para levar o seu nome perante os gentios. Paulo não estava presente nesse momento aqui, lá em Atos 1:8. Paulo não estava. Estavam lá os 11, mas Paulo não estava. Dentre outros, mas Paulo não estava lá. Mas Paulo compreendeu isso desde sempre, desde o momento da sua conversão. Ele já compreendeu que tratava-se de uma obra de dimensões universais. Não era apenas uma coisa local. E ele assim o faz. Ele não deixa não se deixa levar pelas discussões que existiam naquele momento. Ele parte para a evangelização dos gentios. O ensino de Paulo é claro. Deus encerrou todos os homens, quer judeus, quer gentios, debaixo de pecado. Ou seja, todos os homens estão presos no pecado, pelo pecado. E como todos estão presos pelo pecado, a salvação, ela não vem só para uns, ela vem para todos. A salvação, da mesma maneira como o pecado prende a todos, a salvação também vem para todos, quer sejam judeus, quer sejam gentios. No pensamento de Paulo, Deus é salvador de todos os homens. É desejo divino que todos os homens, e não apenas os judeus, sejam salvos. Isto é a universalidade da obra de Cristo. Ele é o Salvador possível para todos os homens, ou seja, todos podem ser salvos. Todos não serão salvos, mas todos podem ser salvos. E aí, a gente vê aqui que a questão, quando fala de universalidade, trata da proposta de fazer com que a mensagem salvadora seja conhecida em toda a terra, ou seja, alcance os mais distantes, os mais longínquos cantos e recantos desta terra. Paulo tinha esta convicção. Ele não tinha o mesmo pensamento, o mesmo entendimento que aqueles irmãos tinham até aquele momento. Não, o entendimento dele já era de que aquela mensagem precisaria avançar mundo afora. Isso era a universalidade, isso é chamado de universalidade da obra de Cristo, que é o tema da lição de hoje. Muito bem, o ponto número 3 fala da universalidade, sim. Universalismo, não. E aí nós vamos ver qual a diferença entre as duas coisas. O autor começa assim: dizemos Salvador possível para todos os homens, para evitar a confusão que a frase Salvador de todos os homens traz. Ele é Salvador possível para todos os homens, mas isto não significa que todos os homens serão salvos. A doutrina que assim afirma se chama universalismo. Ela ensina que todos serão salvos, porque a obra de Cristo na cruz redimiu os pecados de todos os homens, independentemente de eles creem ou não. Isso é um perigo. A gente não vive isso hoje aqui, até porque, graças a Deus, a gente ainda estão com portas abertas igrejas que têm como objetivo pregar sã doutrina. Mas isso pode ser que haja em alguns pontos deste país, já que há esse sincretismo religioso tão grande, é possível que isso exista, não é?
E a gente sabe que existe a religião dominante, ela segue mais ou menos essa cartilha, não é? Que não há necessidade de se entregar a Cristo, que basta cumprir certos rituais e que está tudo certo. Isso é perigoso. Paulo já nos alertava sobre isso, e o autor chama a nossa atenção para isso também. Muito bem. Paulo deixou claro que não há salvação compulsória, ou seja, não há salvação obrigatória. Eu sou obrigatoriamente salvo. Não. Os homens a devem querer, devem aceitá-la. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, após dizer que Deus nos reconciliou consigo em Cristo, ele pede que os homens aceitem a reconciliação. Veja que há uma condição. Só é salvo aquele que aceita a mensagem salvadora em seu coração. A salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Invocar é mais que recitar ou dizer o nome. É colocar-se sob o cuidado do Senhor. Sob o cuidado do Senhor. Aquele que se coloca sob o cuidado do nome, sobre todo nome, será salvo. Não há salvação indiscriminada. Ela vem por causa da obra de Jesus. É oferecida e deve ser aceita. Haverá salvos e não salvos no dia final, conforme Jesus nos mostra, nos ensinou lá em Mateus 25, 34 e 41. Todos podem ser salvos, porque Jesus trouxe uma salvação universal e Paulo a proclamou ao mundo judeu. Meus queridos irmãos, essa lição, ela traz ensinamentos, como todas na verdade trazem, mas ensinamentos muito específicos em relação ao que nós precisamos entender como trabalhadores do reino de Deus. Precisamos, antes de tudo, conhecer esta mensagem em nossa vida, ter esta mensagem aplicada em nossa vida. A mensagem de que nós somos instrumento de Deus para a expansão do seu Evangelho, a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos entender que temos uma missão sobre nós, como a gente sempre costuma dizer. Essa missão, ela nos diz que precisamos levar a mensagem salvadora a todos os povos, a todos os cantos e recantos da terra. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu talvez não possa ir, mas eu posso orar por alguém que vai. O fato é, eu não posso ficar de fora desse chamamento, dessa convocação para a expansão do Evangelho do Reino de Deus. Paulo nos deixou esse ensinamento. Paulo, com a sua vida, nos deixou esse legado de alguém que dedicou a sua vida depois da sua conversão, evidentemente, dedicou a sua vida cristã à expansão do Evangelho do Reino, para que todos aqueles que ouvissem tivessem a oportunidade de se decidirem por seguir esse caminho. Essa obra está conosco hoje, nós somos continuadores dela e precisamos continuar fazendo esse trabalho de expansão do reino de Deus. Que Deus a todos abençoe. Você vai continuar lendo aí Para Pensar e Agir. A gente vai parar por aqui para que o vídeo não se torne muito grande. E eu pediria que quando você for estudar essa lição, você que tem essa matéria no seu zap, leia a revista toda, dê pause no vídeo, leia os versículos bíblicos. A gente tem que andar um pouco rápido, mas que você não perca essa chance de aprender, de adquirir conhecimentos para a sua vida a partir da vida do apóstolo Paulo. Que Deus a todos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos.